Fala pitaieiro, fala pitaieira. Seja bem-vindo ao canal Pitaieiros em Foco. Eu sou Bolívar Trindade, estou aqui na Pitaias Artes do nosso amigo Ronaldo, Chico, e vou falar sobre o tempo necessário para produzir uma pitaia. Então, pessoal, muitas vezes não me sobra tempo para comentar nas redes sociais, mas a gente sempre está acompanhando. Muito se pergunta nos grupos sobre o tempo para produzir uma pitaia. Se a gente perguntar para os pitaieiros que são mais experientes, normalmente a resposta vai ser algo como depende. Outro dia eu respondi isso numa rede social, né? Depende de muitos fatores. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. Esse vídeo vai ser bem rápido, né? Mas eu vou procurar falar um pouco de cada situação. A gente pode variar a forma como a gente planta. Se a gente planta de uma estaca, né? De um cladódio. Se a gente planta de semente, depende da preparação do solo, depende do nosso clima, depende da região que a gente está. Se a gente está mais perto da linha do Equador, mais para o sul, como a gente está aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente está numa área mais tropical, mais úmida, mais seca, né, como o Cerrado, como a Caatinga, né, se a gente está numa região fria, como o Pampa, né, então depende também do lugar. Também depende da adubação que a gente faz, do manejo das podas, depende do espaçamento, depende de uma série de coisas. Então depende da variedade, né? Então vamos lá, falando do plantio por estaca ou do plantio por semente. Plantio por semente, eu não tenho essa experiência, mas dito por outros colegas pitaieiros, se sabe que se leva tempo, né? Esse tempo ele pode ser aí 2, 3 anos, pode ser 4, 5, 6, como algumas pessoas afirmam. Eu não sei ao certo, eu sei que demora. Assim como outras culturas, por isso que se pratica a enxertia, né? O enxerto em outras culturas, assim como na pitaia, ele visa também encurtar tempo, porque a gente pega um cladódio que está bem desenvolvido e enxerta uma mudinha, né, daquilo que a gente quer propagar, né? Então com semente a gente consegue fazer isso também. Então é o seedling, né, que foi explicado pelo Dalmoro num vídeo que eu vou botar aqui em cima, né, o link para esse vídeo, né, que é um vídeo sobre o plantio, a propagação através de sementes. Quando a gente faz o seedling, a gente planta a semente, a seed, né, que é a semente, a gente planta ela, ela nasce pequenininha, a gente pega esse brotinho pequeno e a gente enxerta num cavalo maior, né, e com isso a gente consegue abreviar o tempo de desenvolvimento da planta. Então é uma forma de fazer plantio por semente com um tempo mais curto. Aí se consegue 1 ano e meio, né? Com bastante sucesso, né? Com bastante frequência as pessoas relatam 1 ano e meio para dar frutos. Mas não é algo tão simples e tão acessível para a maioria das pessoas. O plantio por estaca, dependendo da época que se planta, é outro fator no depende, né? A época que se planta, ela pode fazer com que tu venha colher em menos tempo, 6 meses, por exemplo, ou mais tempo, 1 ano, 1 ano e meio. Então, por exemplo, aqui no sul, a nossa janela de plantio é a primavera. Então, se a gente planta na primavera, é bem provável que na primavera seguinte a gente já vai ter frutos. E dependendo da variedade, a gente pode ter frutos ali em 6 meses, ou seja, no final da safra. Ali por março, abril. Se a gente plantou no início da primavera, em setembro, algumas variedades mais precoces é bem provável que a gente consiga colher ainda em março, abril, algum fruto, né? Falando de época de plantio, né? Se a gente plantar, por exemplo, final do verão, onde já não está mais tão quente, né? Tendo os cuidados devidos com geada. Adri, deixa eu puxar a orelha. Tô gravando aqui. Ai, desculpa. Ô, Adri. Foi de propósito. Então, dependendo da época do plantio, vai ser a época que a gente vai colher. No sul, se a gente plantar em
março, por exemplo, onde já não está mais tão quente, e tendo os cuidados devidos no inverno para que a planta não morra, a gente provavelmente vai colher já na outra safra, né? Então com 6 meses, 8 meses ela vai estar dando flor e fruto. Variedades. Quando a gente fala de variedades, tem algumas variedades que são mais precoces, né? Então eu tenho, por exemplo, a Pink e a Orejona, são duas plantas bem precoces. Vietnamese White também, né? Então ela produz rapidamente. Algumas outras variedades são mais tardias, e eu diria que a maioria, na verdade, né? Eu tenho 48 variedades no meu pomar e eu colhi de variedades diferentes em torno de 6, 8 variedades diferentes. Já com a metade dessas 48 aí tem um ano e 8 meses agora, né? 1 ano e 9 meses. Então tem planta que eu só vou colher no terceiro verão, né? Tem variedade que eu só vou colher no terceiro verão. Então isso acontece, né? Isso, todas elas plantadas a partir de mudas, né? Então depende da variedade, por exemplo. A Golden é um exemplo também interessante. Eu plantei a Golden em setembro de 2018. Eu não colhi nada no primeiro verão dela e eu só vim a colher agora no final do segundo verão, né? Então agora, dias atrás, a gente colheu as primeiras frutas de Golden, né? Então com 1 ano e 8 meses plantado para dar as primeiras frutas. Só que agora já está, para o que a gente tinha antes que era nada, já está carregando o pé, né? Então já está dando mais de uma fruta por pé, a gente já está colhendo algumas, né? Então bem interessante. Clima. Se a gente, como eu falei na introdução, se a gente estiver na Caatinga, lá no Nordeste, se a gente estiver no semiárido ali da Bahia, norte de Minas, né, são condições diferentes, por exemplo, aqui do sul com geada, né, mas também com calor excessivo e seca no verão. Clima seco, que faz aqui não chove, no verão chove pouco, né. É diferente de um clima tropical, de um clima equatoriano, né, como tem lá no Pará, né, então o clima também interfere, né. Enquanto se tu perguntar para uma pessoa que produz no Pará e ela disser que produz em 8 meses, né, e já está com o pé carregado, né, com 8 meses aqui, uma planta como essa aqui que eu estou do lado é uma planta bem desenvolvida, né. Na parte do depende como você plantou, nós temos também a forma de plantio, se a planta foi plantada direto no solo ou se for por enxertia. Normalmente um cavalo, né, um porta-enxerto com a sistema radicular já bem estabelecido, quando se planta um enxerto, ele vai desenvolver mais rápido do que a própria muda plantada no solo. Então com isso também a gente consegue uma precocidade também na colheita. Outra questão também é o que você considera produzir, né? Se a gente estiver falando de uma pessoa que planta no quintal, produzir pode ser uma fruta. Se a gente estiver falando de um produtor comercial, é terceiro ano, né? Então produzir para alguém que está plantando comercialmente, de fato é produzir, colher frutos e ter retorno, né? Então isso é um pouco mais longo, né? Então o produzir depende também do seu objetivo, do que você considera produzir. Outra questão importante é o manejo. Então depende de como você faz o manejo da planta, o tempo que ela vai levar para produzir. Então se você der mais cuidado para ela, né, se você fizer as podas adequadas, se você fizer a adubação adequada, se você irrigar a planta adequadamente, ela vai te dar uma resposta mais rápida do que uma planta que foi simplesmente plantada sem os devidos cuidados. Então, o que eu quis demonstrar nesse vídeo curto aqui, gente, é que essa resposta ela é relativa, né? Depende de muitas coisas. Então esse depende, ele não é irônico, ele depende de fatores, e esses fatores eles têm que ser controlados. Então quando a pessoa pergunta quanto tempo leva para produzir, depende de tudo isso que a gente estava falando. Então dá para colher em pouco tempo? Dá. Aí vai variar conforme todos esses fatores que a gente conversou. Pessoal, para finalizar, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Outro dia o Dalmoro falou de uma promoção, a gente vai estar divulgando nos próximos dias. Não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificações e assim ficar por dentro das novidades e das promoções que a gente tiver a lançar em seguida. Pessoal,
por hoje era isso. Mais uma vez eu repito, eu estou aqui na Pitaias Arts, nosso amigo Ronaldo Chico, que também gravou um vídeo aqui com a Adriane, né, na estrada com a Adriane, onde eu estou aqui na cidade de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, e vocês podem acompanhar o Chico, o Ronaldo, pelas redes sociais da Pitaias Hartz, @Pitaias Hartz. Muito obrigado, um fortíssimo abraço.